Louvado seja Deus. Graças, pais queridos, boa noite. É um prazer entrar aí dentro da sua casa e poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia nesse momento e abrisse ela no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Eu havia preparado uma outra mensagem, mas durante esse tempo de adoração, de oração, Deus nos inclinou para esse texto, o Salmo de número 121, a partir do versículo de número 1, que diz assim: levantarei os meus olhos. Só essa parte, só essa expressão, levantarei os meus olhos. Eu queria que você prestasse atenção na grandeza desta expressão. Eu queria que você prestasse atenção no que o salmista está dizendo no texto que nós acabamos de ler. Nós, por natureza, nós temos os nossos olhos direcionados para a terra. Por natureza, nós temos os nossos olhos inclinados para a terra. E quando os nossos olhos estão inclinados para a terra, então é a terra que nos alimenta. Então é a terra que determina aquilo que se passa dentro de mim, porque os meus olhos estão colhendo da terra toda a informação. Aí nesses dias, quando eu olho para a terra, eu me desespero, eu fico angustiado, eu fico entristecido, porque as notícias da terra não são boas. Porque as notícias da minha cidade também não é boa. A direção que você olha determina a atitude e o sentimento que você carrega. Eu vou repetir para você. A direção que você olha, ela determina a sua ação e o sentimento que você tem. Talvez você não entendeu o que significa levantarei os meus olhos, mas eu quero te ensinar essa noite que o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que foi redimido na cruz, aquele que não apenas entendeu o que é estar em Deus, mas que o fez Senhor da sua vida. Ele compreendeu que os teus olhos não podem ficar apenas nessa atmosfera. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas estão entristecidas, quantas pessoas estão vivendo crises nesse dia, nesses dias, nesses meses, e por que não dizer anos? Porque a única direção que os teus olhos estão olhando é na direção da terra. Querido, não há nada nesse mundo capaz
de abastecer o que está dentro de mim. Não há nada nessa terra capaz de alimentar o que está dentro de mim. Nada, absolutamente nada nessa terra. Por isso o salmista está dizendo: levantarei os meus olhos. Eu não posso continuar olhando na direção da terra. Eu preciso ter uma visão diferente. Eu preciso ter um olhar diferente. Eu preciso ter uma perspectiva diferente. Eu não posso continuar olhando da mesma maneira. Eu me lembro de um jovem pregador chamado Estevão, que por pregar o Evangelho, o prenderam e o sentenciaram à morte. O levaram para fora da cidade. E ali fora dos muros da cidade, cada um com a sua pedra na mão, porque a morte de Estevão foi por apedrejamento. As pessoas começaram a lançar pedras nele, e as pedras começaram a feri-lo, a golpeá-lo. Estevão sabia que era inocente. Estevão sabia que aquelas pessoas estavam lhe causando mal, mas naquela hora de dor, naquela hora de angústia, naquela hora de sofrimento, a Bíblia diz que ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, a Bíblia diz que ele viu a Cristo Jesus à direita de Deus, em pé. E então ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão estava morrendo, Estevão estava sofrendo, mas isso não determinou a direção que ele queria olhar. Naquele momento, ele olhou para a direção correta. Eu não sei em que direção você está olhando, mas eu quero te dizer uma coisa: a dificuldade de você perdoar quem te feriu é porque você está olhando na direção errada. A dificuldade de você amar quem precisa ser amado é porque você está olhando na direção errada. Por favor, entenda, é necessário levantar os teus olhos. Não adianta estar na igreja, não adianta ouvir o culto e continuar com os seus olhos fixos na terra. É necessário levantar os olhos. Nós não podemos continuar uma vida tendo uma falsa esperança diante dos nossos olhos. Um cristão que não compartilha da vida de Deus é um cristão completamente frustrado na sua trajetória. Pastor, como assim compartilhar da vida de Deus? Levantando os teus olhos. Todas as vezes que nós somos influenciados por circunstâncias,
a tirar os nossos olhos do céu e a fixá-los na terra, somos alcançados pelo que a terra pode oferecer. Eu quero lembrar você do que Jesus disse. Jesus disse assim: vinde, 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 vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está aí cansado, você que está enfermo, você que está angustiado, eu digo para você que o convite de Jesus continua dizendo: vinde, vinde, vinde. Há uma palavra para você essa noite, e essa palavra é: venha, venha. Quando Jesus encontrou uma mulher que há anos andava encurvada na sua vida, tinha um problema em que só andava prostrada, e eu não acredito que esse milagre está ali só para constatar que Jesus curou um problema de coluna. Eu não acredito que esse milagre está ali apenas para dizer que Jesus transformou o físico daquela mulher. Não, eu não acredito nisso. Isso fez parte do que Jesus queria fazer. Mas eu acredito que esse encontro, até porque teriam milagres muito maiores do que esse que não foram narrados, mas esse em particular está ali narrado, porque aquela mulher passou a sua vida toda olhando na mesma direção. E sabe qual era a direção? Você nasceu apenas para olhar onde os teus pés estão pisando. Aquela mulher não conseguia olhar além dos teus pés. Aquela mulher não conseguia enxergar além dos teus pés. E isso fala de um cristão que não possui a fé, porque a fé é aquela que determina você enxergar apenas onde você está. Mas Jesus, quando encontra aquela mulher, Jesus restaura a sua vida, e ela passa a ter uma visão ampla, ela passa a ter uma visão de horizonte. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Você que está aí, a sua família, sejam abertos os teus olhos, sejam ampliados os teus olhos, tenha visão, levante os teus olhos e enxergue além. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Existem momentos na nossa vida, existem circunstâncias na nossa história que caem como um fardo nos nossos ombros, e parece que nos forçam a olhar na mesma direção, dizendo: você nunca será, você não pode, você não conseguirá, não vai ter jeito. Mas quando Jesus coloca aquela mulher e Ele a levanta, meu querido, oh meu irmão, minha irmã, receba o toque de Jesus aí. O toque de Jesus que restaura, que cura, que liberta. O toque de Jesus que renova a fé, a esperança. O toque de Jesus que diz: não temas, não temas, não temas. Oh meu Deus! Quantas pessoas estão aflitas, angustiadas,
porque os teus olhos estão na direção errada. Levantarei os meus olhos. Essa é uma decisão que precisa brotar. Eu estou dizendo isso e o meu coração está queimando. O meu coração está ardendo. Porque esse é o tempo, esse é o momento de levantarmos os nossos olhos. Eu me lembro de João escrevendo o Apocalipse. Quando ele diz lá no capítulo 4, versículo de número 1, que ele diz que olhou e viu uma porta aberta no céu. Sabe por que nós não encontramos portas abertas? É comum as pessoas dizerem: mas pastor, as portas não se abrem. Não, querido, não são as portas que não se abrem, é você que está olhando na direção errada. Porque o céu sempre terá uma porta aberta para ti. O céu sempre terá uma porta aberta para você. O céu sempre terá uma porta aberta para você. Talvez você está assistindo essa mensagem, está dizendo: as portas estão se fechando, a minha porta se fechou. Mas eu quero te dizer uma palavra profética: o céu sempre terá uma porta aberta para você. Olhe na direção correta. Não é a porta que não se abre, é a direção que você olha. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Se você chegasse, preste atenção, se você chegasse há 3 meses atrás e perguntasse para qualquer pastor: se você fechar as portas agora, como é que você acha que vai ser? Eu tenho certeza que a resposta deles é: não pode fechar a porta, nós precisamos ficar com a porta aberta para as pessoas virem. Mas olha só que coisa interessante. Dia 20 agora completaria praticamente 3 meses. 3 meses com todos os templos fechados. E eu posso dizer que, na sua grande maioria, Deus tem sustentado. E sabe por que Deus faz isso? Para mexer na nossa visão, para mexer na nossa estrutura. Porque há determinados momentos que nós confiamos em nós mesmos. Há momentos em que nós confiamos no nosso trabalho, há momentos que nós confiamos no nosso conhecimento, há momentos que nós confiamos em tudo, menos nele. Agora preste atenção. O salmista disse: levantarei os meus olhos.
Você só pode levantar algo que está embaixo. O salmista está fazendo, ao mesmo tempo que está tomando uma decisão, ele está confessando algo de si mesmo. Ele está dizendo: até agora eu olhei na direção errada, até agora eu olhava para baixo, até agora eu olhava da terra, até agora eu esperava da terra, até agora eu me alimentava da terra, mas a partir de agora eu vou levantar os meus olhos. Deixa eu te dizer algo: não é tarde para mudar a sua visão, não é tarde para mudar os teus olhos. Faça isso hoje, faça isso agora. Decida levantar os teus olhos essa noite e se alimentar do céu. Levantarei os meus olhos. Aleluia, aleluia. Levantarei os meus olhos, porque eu não quero que a TV alimente o meu sentimento. Levantarei os meus olhos, porque eu não quero que a terra alimente a minha fé. Eu levantarei os meus olhos, porque eu me alimentarei do céu, eu me alimentarei do maná, eu me alimentarei de Deus, eu me alimentarei da palavra, eu vou me alimentar da oração, eu vou me alimentar do céu a partir de agora. Se você não fez isso até hoje, decida agora. Não é tarde não, não é tarde não, a hora é agora, a decisão é hoje. Me alimentarei do céu. Quantas pessoas estavam se alimentando da terra? Quantas pessoas estavam se alimentando de notícias, de pessoas? O salmista está confessando: eu estava olhando na direção errada, mas a partir de agora eu vou levantar os meus olhos. Eu vou levantar os meus olhos. Eu confesso, Senhor, eu estava olhando demais para a terra. Eu confesso, Senhor, eu estava com os meus olhos fixos nessa terra, mas a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir desse momento, eu vou levantar os meus olhos. A minha alma vai ter que se alimentar do que o céu dará a ela. Porque você acha que o maná descia do céu para a terra? Deus poderia fazer o maná brotar da terra, como Ele fez a água sair da rocha, não teria problema nenhum. Da mesma rocha sair também o maná, não teria problema. Não teria problema Deus providenciar uma árvore que desse o maná, não teria problema. Mas Deus fez questão de que o maná viesse do céu para a terra, porque o que alimenta o homem sempre será o que vem do céu. Em contrapartida, em Mateus capítulo 4, o diabo diz para Jesus assim: transforme essa pedra em pão. O que o diabo está dizendo para Jesus é: faça da terra a sua própria comida, faça da terra a sua alimentação. E Jesus disse: não, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus dizendo ao diabo, diz assim: você está errado, meu amigo. O homem também se alimenta do que é do céu. Oh glória!
Oh glória! Quantas vezes o diabo tem tido êxito em alimentar a nossa vida. O diabo tem feito isso há anos, irmãos. O diabo tem alimentado crentes há anos. O diabo tem oferecido o alimento, mas esse alimento não é o maná. Não é, nunca será. Nunca será. O que alimenta a nossa vida de fato é só aquilo que vem do céu. É só aquilo que vem do céu. É por isso que você não se satisfaz com nada nessa vida. É por isso que você namora um, namora outro e não se satisfaz. É por isso que você vai no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e não se satisfaz, porque não é essa terra. É por isso que você compra carro, troca carro e não se satisfaz. É por isso que você compra celular e troca celular e não te satisfaz, porque essa terra não pode satisfazer a sua vida. O que alimenta o homem é o que vem do céu. Não adianta. Eu não estou dizendo que essas coisas adquiríveis, uma casa, um carro, um celular, essas coisas proporcionam momentos na nossa vida. São boas, e Deus pode dar todas elas, mas tem uma coisa: a minha alegria não está fundamentada nisso. Porque se a sua alegria estiver fundamentada no carro, o dia que o carro quebrar, você se entristece. O dia que aquilo que você venera der errado, você se entristece. Agora, quando a nossa alegria está em Deus, deixa eu dizer algo para você: o céu está muito bem, obrigado. A terra parece, e eu vou colocar parece entre aspas, porque ela está sob controle, mas parece aos olhos humanos que ela está de cabeça para baixo. Mas o céu vai bem, obrigado. Nós precisamos tomar uma decisão que será um divisor de águas na nossa vida. Esses tempos que nós estamos vivendo, tem sido uma peneira. E nessa peneira, alguns não estão passando. Porque a peneira separa. A peneira, ela tem um objetivo: é separação. Tem pessoas nesses dias que passou a orar e não orava. Em contrapartida, tinha pessoas que oravam e deixou de orar. É por isso que está sendo uma peneira. Quando tudo isso terminar, e vai, nós teremos surpresas, porque nós olharemos para a nave da igreja e nós veremos pessoas que eu não acredito que essa pessoa está aqui. Em contrapartida, nós vamos olhar e dizer: mas cadê o nosso irmão que estava aqui e agora não está mais? Porque são pessoas que durante esse tempo
estão decidindo olhar para a direção certa, enquanto outras pessoas que olhavam para a direção correta decidiram olhar para a direção errada. Diga para a pessoa que está aí perto de você, diga aí, quem está aí pertinho de você, diga para ela: a partir de hoje, decida olhar para a direção correta. Quem se alimenta do céu, as suas atitudes e os seus sentimentos são do céu. Quem se alimenta da terra, as suas atitudes e os seus sentimentos são da terra. Nós conhecemos isso como fruto do Espírito e obras da carne. Agora, olha o que o salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Porque é importante a direção que nós olhamos, pastor, porque a direção que você olha é de onde você espera que virá o teu socorro. A direção que você olha define o Salvador que você acredita. A direção que você está olhando nesses dias define o Deus que você tem servido. A direção que os teus olhos estão certamente revela o Deus da sua vida. Porque os nossos olhos estão buscando a Deus. Os nossos olhos estão buscando onde está o nosso socorro. É por isso que o salmista vai dizer: o nosso socorro bem presente na hora da angústia é Deus. E você só encontra Ele se estiver na direção correta. Entenda algo, por favor. Todas as vezes que nós olhamos para alguma direção, é porque nós esperamos que de lá virá o nosso socorro. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você esperou que o socorro viesse do melhor amigo, não veio. Viesse da família, também não veio. E aí você começou a entrar em crise, dizendo: de onde eu esperava que viria ajuda, ela não veio. E aí você se entristeceu, ficou bravo com um amigo, com um vizinho, com um parente. Na verdade era Deus dizendo para você: desde muito tempo, o teu socorro nunca viria dessas pessoas. Existe um socorro que só pode vir de Deus para o homem. O seu pai não pode, a sua mãe não pode, os seus irmãos não podem, os seus filhos não podem, ninguém pode, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Ele. Oh meu Deus. Tudo nessa terra, preste atenção nisso, tudo nessa terra trabalha em função de cativar os teus olhos. Tudo trabalha nessa terra em função de cativar os teus olhos. Porque essa terra quer atrair os teus olhos. Porque essa terra quer cativar os teus olhos.
Porque onde os teus olhos estão, revela o teu socorro. É por isso que nós precisamos romper essa noite. É por isso que você precisa tomar uma decisão essa noite. É por isso que você precisa se permitir romper com essas cadeias da terra e levantar os teus olhos. Porque é de lá que virá o teu socorro. É de lá. Não se desespere, não se angustie, porque as pessoas disseram: eu não posso te ajudar. Esse socorro virá do Senhor. Esse socorro virá do Senhor. Esse socorro virá de Deus para a sua vida. Levantarei os meus olhos. De onde você espera que virá o teu socorro? De onde? Ficamos perdidos, sem direção, olhando para todas as direções possíveis, esperando de lá um socorro. E talvez por isso o Senhor está nos dizendo essa noite: você já olhou em todas as direções, você já olhou em muitos e muitos lugares, e até hoje não encontrou nada. A partir de hoje, levante os teus olhos, só levante, só levante. Só levante, Cris.